Vamos aqui, meus irmãos, para mais uma mensagem. Quero aqui trazer aqui mais uma abordagem, falando aqui de um assunto profundo. Quero tratar aqui de um assunto aqui falando sobre, trazendo como tema a eternidade de Jesus com Deus. Quero trazer essa abordagem aqui, meus irmãos, e quero deixar como base livro do profeta Zacarias, capítulo 1, versículo 12. A palavra fala assim: Então o anjo do Senhor respondeu e disse: Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e da cidade de Judá, contra as quais estivestes irado estes 70 anos? Quero deixar como base aqui, meus irmãos, esse texto. Temos aqui esse texto aqui, o profeta Zacarias teve aqui uma visão e ele fala aqui, né, sobre do que estava acontecendo em Jerusalém e das cidades de Judá. O interessante aqui, meus irmãos, é que esse texto é que o profeta Zacarias estava tendo uma visão, ou seja, Deus estava dando a ele uma visão do mundo espiritual. Ele estava aqui tendo uma visão aqui do mundo espiritual. E então aqui o texto aqui fala aqui, né, que então esse anjo apareceu aqui para Zacarias, falando com Zacarias, o anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor, meus irmãos, tem sido interpretado por muitos, entendendo que esse anjo do Senhor é o próprio Jesus, ou seja, Jesus antes da sua encarnação. Esse anjo do Senhor aqui, falando aqui com o profeta Zacarias, era o próprio Cristo eterno, que estava lá com Deus. E o profeta Zacarias estava tendo aqui uma visão aqui. E então apareceu esse anjo falando com o profeta Zacarias. Esse anjo que nós entendemos que é o próprio Cristo eterno. Esse anjo sempre esteve ao lado de Deus. Esse anjo sempre esteve face a face com Deus. E vemos aqui que esse anjo aqui, ele chega para o profeta e fala: Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém? Esse anjo aqui chega para o próprio Senhor, para o próprio Deus,
e Zacarias estava aqui contemplando e ouvindo o que esse anjo falou para o Senhor dos Exércitos, para Deus. O anjo chega e fala: ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém? O anjo faz essa pergunta aqui para o Senhor dos Exércitos. Vemos aqui, meus irmãos, aqui então, que realmente Jesus é aquele que estava lá na eternidade com Deus, com o Pai. O texto declara: então disse o Senhor, então o anjo do Senhor responde e disse: ó Senhor dos Exércitos. Vemos aqui, meus irmãos, aqui Jesus aqui, antes da sua encarnação, ele sempre esteve lá com Deus e conversando com Deus. Jesus, ele é aquele que tem a mesma essência de Deus. Esse anjo do Senhor aqui que o profeta estava contemplando e ouvindo ele falar com o Senhor dos Exércitos, ou seja, com Deus, ele é eterno e tem a mesma essência de Deus, do Criador. Jesus é apresentado na Bíblia como aquele que sempre esteve com Deus na eternidade. A Bíblia apresenta Jesus como aquele que sempre esteve presente com Deus, face a face com Deus. Em toda a Bíblia vemos a manifestação desse anjo, ou seja, do Cristo antes da sua encarnação. Jesus, ele é eterno. E vemos aqui Zacarias aqui contemplando esse anjo, o próprio Cristo falando com Deus, conversando com Deus no mundo que nós entendemos aqui, no mundo espiritual. Zacarias estava tendo aqui uma visão aqui do mundo espiritual. Ele contemplou aqui esse anjo conversando com o Senhor dos Exércitos. O próprio Cristo conversando com Deus, com o Criador. Amém? Jesus, ele é eterno por natureza. Amém?